Investir em cultura não é caridade, é uma parceria que ajuda a projetar o Brasil internacionalmente. Fernanda Montenegro. Cultura e mercado. É o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, na Fundação Getúlio Vargas. A palavra cultura tem um significado muito amplo. A palavra mercado ganha cada vez mais espaço. Como é que a gente, então, pode entender, quando a gente está falando de cultura e mercado, que cultura é essa? É a cultura da criação humana, que quando isso reverbera para o setor econômico, quando isso ganha disseminação econômica, isso vira mercado. E é isso, a gente não precisa ter nenhum tipo de preconceito em relação a isso, porque são duas coisas que podem tranquilamente caminhar juntas. Com certeza, caminharam juntas desde sempre e hoje a gente tem mais tecnologia, a gente tem outras formas de colocar a cultura para trabalhar junto com o mercado. Acho que a gente tem que aprender com essas novas formas, ressignificar a cultura e o mercado, sempre a favor, né, de quem trabalhou com cultura a vida inteira. A gente pode dizer que o Brasil tem uma indústria cultural? Sim, temos. A música, acho que é o principal exemplo, né? Tem um alcance mundial há muito tempo e é dominante no território brasileiro. Então, acho que a música é o grande exemplo. Ela soube ocupar esse mercado, tanto local como internacionalmente, a partir da criatividade dos seus autores, né? Dos seus grandes criadores aí no meio do caminho, e soube se apropriar desse mercado. É interessante pensar, a gente pensa em indústria, pensa logo no filme do Chaplin, né? Em tempos modernos, ele indo parar dentro da máquina, né? Mas, na realidade, indústria, como é usado, indústria criativa, é sinônimo de setor. Então, é um setor criativo, o setor cultural. Ele abrange todas as áreas. Esse nome foi criado pelos ingleses, que botaram no mesmo pacote toda a indústria cultural, né? Com todas as linguagens, as expressões artísticas, só que juntaram tecnologia da informação, software, game, ciência e tecnologia, arquitetura. Eles fizeram um grande pacote de tudo que gera riqueza a partir da criatividade. E eu acho que a gente pode pensar em riqueza não só financeira, mas riqueza social, riqueza de identidade. Quer dizer, essas coisas não são antagônicas. Existe uma certa alergia, às vezes, quando a gente fala em mercado, mas mercado é o quê? É sociedade. Mas, para gerar riqueza, precisa de dinheiro para fazer a cultura acontecer. Nesse sentido, como é que a gente está quando a gente pensa em Brasil? Que dinheiros a cultura pode utilizar? Olha, acho que um primeiro momento eu acho que essa é a grande pergunta, né? Que dinheiros são esses? Onde eles estão? A gente tem uma fragilização muito grande desse mercado cultural. E quando a gente fala de cultura, também a gente está falando de muitos setores. A gente sabe que tem os jogos digitais, a música, esses setores todos que se relacionam com conteúdos, que tiveram um salto tremendo com as novas tecnologias digitais, nesse sentido. Mas quando você vai pensar em outras áreas que estão ligadas às artes de espetáculo, que pode ser o teatro, que a gente pode pensar no artesanato, onde a gente pode pensar também nos festejos, celebrações de reisados, de congados, que mobilizam cidades e geram economias em torno delas, as respostas não são as mesmas, né? Então, eu acho que a gente não tem uma única resposta. Não existe assim o lugar do dinheiro. Eu posso pensar num empreendimento que tem uma super rentabilidade, que está ligado à questão digital, o capital semente, um investimento de risco, né? Onde tem alguém que entra com dinheiro e que aposta naquela ideia para ganhar futuramente com aquele criador, com aquele produtor. Ao mesmo tempo, eu vou ter áreas que eu tenho que ter subsídio governamental mesmo, e que elas não serão sustentáveis economicamente. E isso é importante, a manutenção delas é importante para a cultura do país, né? Porque elas fazem parte da nossa matriz cultural e da nossa identidade. Se a gente matar isso, a gente está se tornando igual a todo mundo. E essa pluralidade que a gente tem no Brasil nasce dessa diversidade. A identidade também, né? Sim, as identidades. As identidades. Para o produtor, que está no dia a dia em busca da viabilização dos seus projetos, isso complica? Olha, complica muito
porque tem ações que, sem o investimento, realmente fica muito complicado de fazer. Às vezes, como ela falou que a cultura popular, com o movimento das comunidades, quando é uma coisa que nasce dentro do povo, eles são feitos pela comunidade, voltam, né? Tem um retorno à comunidade, então tem muitas ações gratuitas para manter essa cultura artesanal viva, né? Mas as pessoas fazem porque aprenderam que se faz, né? Porque é necessário fazer, é a identidade de cada um, ela cresce desenvolvendo, isso faz parte do ser de regiões, é por isso que a gente é identificado também. Então, a questão da cultura mais artesanal, como não sei qual o nome que a gente... imaterial em si, que não gera o produto, que é o download da música e tudo mais, ela é necessária para criar a identidade do povo. O brasileiro, podemos falar dos franceses, dos americanos, cada um tem uma coisa própria que é desenvolvida através das artes também, né, das referências culturais que você tem. Mas vender um produtinho é o que paga a conta no final do mês, né? Então, no próximo bloco, economia criativa. O que a gente quer dizer quando fala isso? Não sai daí. A gente volta já. Unidiversidade está de volta na Fundação Getúlio Vargas, falando sobre cultura e mercado. E no bloco anterior a gente deixou economia criativa no ar. O que é? Ou o que são? Economias criativas. Saiu antes. Na realidade, a gente pode falar, da mesma forma que a gente fala em identidades, né, ou em culturas, você pega o Brasil, cada canto você tem um monte de expressões culturais. A gente pode falar em economias criativas. Na realidade, como é que quais são as diferentes formas de gerar riqueza a partir da criatividade. Se a gente pegar a própria definição que eu falei no bloco anterior, tem um baú que tem de tudo lá dentro, né? Então, a questão é como é que a gente pode transformar a criatividade, que é individual, coletiva, social, numa forma de gerar riqueza. Acho que o grande desafio é pensar como é que a gente pode empoderar, por mais que essa palavra seja estranha, né, mas dar poder, dar autonomia para que essas comunidades utilizem a ferramenta que está aí. Porque hoje em dia não é verdade dizer que o que é digital é sofisticado. A maioria das pessoas, e o brasileiro adora usar tecnologia, hoje em dia estão usando smartphone, estão usando celular, né? Tem acesso à internet, seja em casa, seja talvez numa associação, enfim. Então, a pergunta é como é que a gente pode democratizar o acesso a essa rede social para que as pessoas possam levar a sua cultura e transformar e criar novas formas de gerar riqueza com ela. O investimento num intangível, né, numa propriedade intelectual, e eu enquadro a economia criativa dentro disso, porque a capacidade de transformar, né, algo que não tem propriamente uma tangibilidade, você não consegue pegar, em uma coisa que gera receita, gera riqueza e faz com que você espalhe, transborde isso em qualquer nível. Esse tipo de investimento em propriedade intelectual no Brasil, especificamente, ele é mais recente, de maneira organizada, um investimento privado, sem incentivo fiscal, porque a gente teve, com a própria chegada dos excluídos da economia, de uma hora para outra, dentro dessa economia, principalmente no mundo do entretenimento, ele fez com que você tivesse uma economia realmente pujante dentro desse meio, seja na assinatura de TV a cabo, né, com o fim dos gatos nets e a entrada da TV a cabo de uma maneira organizada, legal, dentro das comunidades, ou sejam outras atividades de entretenimento que conseguiram dar acesso com o empoderamento econômico dessa turma. Isso fez com que o investidor, e aí em qualquer nível, né, desde o investidor anjo, aquele que coloca o investimento em pequenos empreendimentos iniciantes, ou seja, um investidor mais organizado, um gestor de fundo de investimento e que analisa o investimento em empresas geradoras de propriedade intelectual, e aí a gente vê as empresas de internet são as mais conhecidas e características disso, você vê que isso teve uma aceleração muito grande nos últimos anos. Eu acho que vem muito dessa entrada dessa classe de fora, e que sempre começa através das iniciativas mais populares. Essa conexão com a cultura vem daí, essa vontade de estar perto da cultura, do entretenimento, vem daí. Com a chegada dessa turma, entrou mais dinheiro,
aí o investidor ele acaba olhando para onde tem dinheiro circulando. Pegando o que o Cláudio falou, das economias criativas, eu tenho gostado, na verdade, de falar mais economias criativas do que economia criativa. Primeiro, que são muitos setores. Segundo, que você não pode pensar uma política pública de economia criativa do Reino Unido, ou do Canadá, ou da Espanha, igual como pensa para o Brasil, com a nossa dimensão continental, com todas as diversidades e identidades e tudo isso que envolve. E dessa forma, a gente também tem que ter uma diversidade na questão dos dinheiros, desses investimentos. Quer dizer, a gente sabe dessa pessoa do investidor, que é um agente do setor privado, que realmente tem uma ação importante nesse processo de financiamento. A gente sabe de uma lei, que tem uma lei de incentivo à cultura, que é a Lei Rouanet, que tem uma série de problemas associados a ela. Ela traz a sua contribuição, mas a gente sabe que hoje 6 vezes do valor da renúncia fiscal, que é dinheiro para investimento em cultura, está na mão das empresas, 6 vezes contra o valor que está no Fundo Nacional de Cultura. Quer dizer, os departamentos de marketing estão fazendo as escolhas das políticas de investimento mais do que o próprio poder público faz. E tem um último ponto só que eu queria colocar, que é a questão dos marcos legais, que daí quando você vê que se você puder pensar em termos tributários, você pode estar fomentando, você pode gerar um desconto tributário e esse dinheiro está chegando de uma outra forma. Isso seria uma iniciativa pública mesmo de regulamentação, tocando o empreendedor, o produtor, quem trabalha com arte. Não, uma coisa interessante, eu coordenei até dezembro agora o MBA aqui da Fundação Getúlio Vargas, junto com a professora Eliane Costa, de Gestão e Produção Cultural. E uma das coisas que a gente discute o tempo todo são os tais modelos de negócio, que eu prefiro chamar de modelo de valor, né? Como é que você bota numa folha de papel ou duas a essência do que você está pensando para poder discutir com as pessoas, etc. E, a partir daí, o que a gente tem percebido? As pessoas dependem de uma lei de incentivo, que é ótimo, que eu acho que tem que existir, só que tem coisas do mecanismo, como a Luciana falou, que poderiam ser mais diretas. Por exemplo, na área de ciência e tecnologia, se eu apresento um projeto e esse projeto é aprovado pela FINEP ou pela FAPERJ, né, que é no nível estadual, o projeto recebe esse dinheiro. Depois tem que prestar contas, tudo certinho, mas o dinheiro chega. No caso das leis de incentivo, muitas vezes, no formato da Lei Rouanet, você faz um projeto, você sabe disso, como produtor teatral, o projeto é aprovado, e aí você vai ter que fazer o que a Luciana estava falando, bater na porta lá, dizer, olha, será que a minha peça ajuda você a vender seu sabonete, seu carro, ou seu produto financeiro? Então, uma mudança seria aprender com o que funciona na área de ciência e tecnologia. Se alguém aprovou um projeto, recebe o dinheiro. E aí, se a empresa quiser associar o seu nome, tudo bem, ela pode ter outros mecanismos, mas aquela peça ou enfim, aquele filme vai acontecer. A produção cultural ela vai passando por vários filtros, né? E eu digo isso mais na questão que a gente estava conversando ainda. O que gera, é inserido no mercado, como a música, e o que é o artesanal, o cultural, o popular, que precisa realmente receber esse investimento. Então, acho que ainda é confuso essa análise. Tem artistas de grande expressividade que vendem muitos sabonetes e ganhando vultosos incentivos, e às vezes culturas que são um elo da nossa nacionalidade, da nossa identidade como carioca, como brasileiro ou de qualquer região do país, mas que não tem não vende tanto sabonete, apesar do povo estar precisando de... Aí a gente volta àquela questão inicial. Cultura e mercado não são necessariamente excludentes, mas essa forma de associar digamos, um produto a uma questão cultural que muitas vezes não tem vínculo nenhum, forçadamente por causa de um patrocínio, essa é uma questão. É uma questão. E eu não acho nem ruim a gente começar a trabalhar com esses pequenos produtores, com essas pequenas manifestações culturais como negócio. Eu acho que muito tempo no Brasil, muito por causa das leis de incentivo à cultura, a gente entendeu o produtor cultural como aquele pedinte, né? Aquele que desenvolve o projeto, vai captar o recurso, tem que executar, tem que prestar contas e, no final, começa a rodar tudo de novo. A partir do zero, né? A gente tem que entender o produtor cultural como um empreendedor que vai pensar
não no início, meio e fim, mas vai pensar a longo prazo. Então, a gente conseguir fazer com que uma editora não pense no projeto do livro, mas pense em quantos livros ela tem que ter, qual é a forma de distribuição, pensar na transmídia, pensar na roteirização diferente, na produtização diferente, é muito legal. Então, assim, a gente entender os pequenos produtores como empreendedores, como negócios sustentáveis, eu acho que também quebra um pouco essa relação de poder. A grande empresa subjugando a pequena manifestação cultural. A gente começa a ficar mais em nível de igualdade. Empreendedorismo, palavra-chave para o próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já mais antes. Se liga nessa dica. Saiba mais em www.culturaemercado.com.br. O Unidiversidade está de volta na Fundação Getúlio Vargas, falando sobre cultura e mercado. Há pouco tempo foi criada uma forma muito interessante de lidar com a cultura a partir do território, chamada Pontos de Cultura. Qual a importância que você acha que tem pensar a cultura a partir desse olhar do território? Olha, os pontos eles já completaram mais de uma década, né? Eu acho que o programa Cultura Viva, que criou os pontos de cultura, ele não só teve um reconhecimento nacional quanto internacional, e hoje é lei, né? Já é uma lei aprovada. E o que ele vem reforçar é justamente o direito a produzir cultura. Ele tem, você pensar no ponto, como aquelas organizações, aquelas entidades que já fazem esse trabalho, independente do governo, já estão nas cidades, já estão mobilizando jovens, mobilizando pessoas e trabalhando com uma série de linguagens. E recebem um recurso, que não era um recurso também tão elevado assim, e conseguem multiplicar isso e ampliar, gerar consumo e dar o acesso a um direito de produzir a cultura. Quer dizer, então, eu estou democratizando isso. Só que a gente sabe também que os pontos, eles não... em si mesmo, eles não dão todas as respostas, porque tem muitos pontos também com dificuldade econômica, de sustentabilidade. E aí a gente começa a ver quais seriam os pontos que teriam potencial de autossustentação, por uma questão de ter uma relação com o mercado, digamos, mais fluida, mais fácil, digamos assim, e quais os que não teriam, mas que precisariam ser subsidiados. Né? Você pega comunidades quilombolas que têm um valor fundamental para o país, que trabalham muito com artesanato e com gastronomia, né? E tem uma força que está ali, mas como é que eles chegam a transformar essa prática que já é de secular, já é milenar, em algo que vá dar realmente sustentação para aquela comunidade quilombola. É isso aí. Queria complementar dizendo que, nessa época dos pontos de cultura, nosso ministro Gilberto Gil, ele quebrou um mito, quando ele falou que a cultura é o norteador de identidade, sim, do país, é nela que os povos se reconhecem, que as identidades se criam, mas é também gerador de receita. Então, entender a Folia de Reis, o Bumba Meu Boi, que acontece um evento. Todo mundo do Maranhão, por exemplo, agora, da economia criativa, está empregado, desde o artesão até o produtor cultural. Por quê? Porque em junho a gente vai ter um evento. Agora, em julho, os produtores eles têm que voltar a correr atrás. É como acontece no Carnaval do Rio de Janeiro. Por que não a gente transformar um quilombo num turismo de experiência, mas é claro que não no turismo de experiência predatório ali para a população, mas a gente transformar numa coisa sustentável, a gente começar a produtizar o bordado lindo do Bumba Meu Boi numa bolsa de super valor agregado, que pode exportar e levar essa identidade para outros territórios. Tem um mestre no Cariri que se chama Mestre Expedito Celeiro, que faz um trabalho lindo com couro, faz bolsas, sapatos e roupas na base do couro. E o trabalho dele realmente hoje já tem uma repercussão internacional. Os irmãos Campana tiveram agora, esse ano, recentemente, fãs do Mestre Expedito, onde a maior parte dos brasileiros não conhecem os irmãos Campana, mas não conhecem o Mestre Expedito. É algo para design, né? E criaram, na verdade, uma coleção de mobiliário a partir da arte do Mestre Expedito. E aquelas cadeiras, aquelas mesas, aqueles produtos que são gerados do encontro de um mestre da cultura tradicional com
o mestre, digamos assim, dessa cultura contemporânea, um designer como os designers, que são os irmãos Campana, você tem um produto riquíssimo, com valor agregado, que poderia estar em qualquer lugar do mundo, vendendo e vendendo bem. Então, eu acho que essa junção é importante também, esse encontro. E eu acho que a gente está sendo super complementar aqui, né, compartilhando um olhar da riqueza, da abundância, né? Acho que a principal diferença das economias baseadas em intangíveis, né, no abstrato, no simbólico, para as economias industriais, é que se eu pegar aquele sabonete e dividir no meio, né, cada um de nós vai ter só meio sabonete, né? E se um usar o sabonete inteiro, ou se alguém beber um copo d'água, a outra pessoa fica sem essa água. No caso do intangível, não. Quer dizer, quanto mais cultura eu gero, mais conhecimento eu tenho também. Então, ela multiplica, né? E aí, nesse sentido, a gente está começando um trabalho aqui pela FGV, pela área corporativa da FGV, junto com as ONGs, com o programa dos pontões de cultura, dos pontos de cultura, em que o objetivo é capacitar as pessoas que atuam, vamos dizer, nos movimentos sociais, para que elas se apoderem da linguagem que o empreendedor lá da incubadora já sabe usar. Que ela possa colocar o seu modelo de negócio no papel para, por exemplo, conversar com o Christian e dizer, Christian, olha aqui, fala com o investidor aí que, se ele investir nesse projeto, além de ter os resultados sociais e vamos dizer, culturais, de uma forma mais ampla, vai gerar um dinheiro também. E capacitação também implica em você saber várias formas de responder burocracias, como prestação de recursos, comentar. Isso é uma questão também que muitas vezes o artista não sabe lidar. Assim, e eu digo mais, em todos os níveis. Dependendo do ponto que o artista está, né, dentro da cadeia da cultura, a dinâmica do incentivo, de certa forma, ela até é bem dominada, tem uma complexidade, mas hoje já tem uma dinâmica, afinal de contas, é uma política pública que está aí há bastante tempo. Teve que aprender, né? Teve que aprender na marra, porque é um guichê, seja federal, estadual ou municipal, que é uma fonte de recurso ali. Em certa medida, o empreendedor de cultura ele tem que acessar isso. Quando a gente traz para o lado do investimento, para falar com um investidor e que resolve investir e empreender junto com o empreendedor cultural, de entretenimento, economia criativa, o que quer que seja, essa linguagem, a linguagem do empreendedorismo, a linguagem do modelo de negócio, a linguagem do racional mais de médio e longo prazo, essa noção de como fazer a transição de um ponto para outro, isso ainda tem uma carência muito grande e que a gente começa a notar de uma maneira mais forte nos empreendedores de audiovisual, com a puxada forte que o mercado de audiovisual, principalmente produção independente, tem tido nesses últimos 3, 4 anos, bombado também aí pela internet, né? Então, para a gente terminar, no dia a dia de um produtor, que tem todas essas possibilidades e todas essas dificuldades, como é que você vê isso hoje em dia? O Brasil está aprendendo a valorizar mais sua cultura? Eu acho que ainda estamos no caminho, temos muito a aprender e, na prática, eu vejo nas conversas ao longo do programa, muita coisa que a gente vive. Eu trabalho num centro multicultural, com artes integradas e com viés da música. Então, quando o Christian fala que a música é um exemplo de se estabelecer no mercado, né? Então a gente consegue sustentar o centro cultural através dos shows musicais, não é através do teatro, do circo, das artes. Estamos estudando como é que a gente vai conseguir subsistência e ser sustentável através das artes, que é um processo muito difícil. A gente está fazendo vários testes com diferentes eventos e os resultados ainda não estão no caminho que a gente precisa, né? A gente está descobrindo, mas ainda não chegou lá. A gente também está passando por um processo agora de receber um investidor na casa, onde todas as nossas contas e processos de prestação de contas de eventos variados, eles estão sendo reanalisados e a gente também está buscando, tudo está buscando, tá? Então, você pergunta onde é que chegou, a gente está ainda... Está no caminho, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que há que ser criativo também nesses caminhos, né?
Há de ser criativo. E a gente está pesquisando bastante. Espero voltar aqui com as respostas, né, de todos esses processos, né? Inclusive de prestação de contas, a gente passa por todas as leis, então a gente já se aprimorou bastante na questão de lei de incentivo, mas a gestão em si é o nosso grande desafio no momento, que a gente espera aprender unindo essa força da cultura e do mercado com um investidor mais especializado nesse assunto do que a gente. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Júlia, Luciana, Vanessa, Cláudio e Christian por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.